Olá, alunos da EJA! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui na TV Araxá Educa. Eu sou a Dayana, professora de língua portuguesa. E na aula de hoje falaremos sobre estruturas das frases, as partes que formamos frases. Nós vimos aí sobre o que é uma frase, do que se trata. Vimos aí em conteúdos anteriores sobre o enunciado de sentido completo, que é a frase, podendo ser formada por uma só palavra ou por várias palavras, mas isso vai depender do contexto. A frase com ou sem verbo exprime através da fala ou através da escrita, vai exprimir aí ideias, também pode exprimir emoções, podem exprimir uma ordem e também apelos, né? E nós vimos também os tipos de frases. Nós vimos aí frases interrogativas que vão expressar uma dúvida, fazer uma pergunta, né? O emissor fará uma pergunta e ela pode ser direta quando tem a presença do ponto de interrogação ou pode ser indireta, dependendo aí da construção da frase, mas trazendo aí um sentido de dúvida. Vimos também frases imperativas, são frases que vão expressar um comando, um pedido, um conselho, certo? Vimos também os tipos de frases exclamativas, né, que vão expressar aí uma surpresa, um sentimento, certo? Vimos também as frases declarativas, que vão declarar algo. Pode ser uma declaração afirmativa ou uma declaração negativa, trazendo elementos negativos que expressam negatividade, como não, nunca, jamais, certo? Temos também, entre os tipos de frases, as frases optativas, que vão expressar aí um desejo, quando desejamos algo de bom, um bom dia, que você tenha um bom dia, uma boa tarde, um bom fim de semana. E temos também frases nominais ou verbais, lembrando que as frases podem ser nominais e verbais ao mesmo tempo. Lembrando que quando falamos sobre nominal na língua portuguesa, estamos falando de nomes, que podem ser substantivos, adjetivos, e quando falamos verbais, estamos falando de verbos. E a frase verbal, ela pode trazer tanto um só verbo, ou uma locução verbal, ou mais de um verbo, certo? Prosseguindo então com a nossa aula sobre frases, sobre a construção das frases, eu convido para uma leitura dessa tirinha do Garfield. Veja bem, o John diz o seguinte: estou pensando em tirar um cochilo. Aí o Garfield: ah, se liga, John. Você não pensa em tirar um cochilo, você simplesmente fecha os olhos, né? E a tirinha indica pra gente aí o Z, que vai indicar que é dormir. Percebam que, olha, ah, se liga, John. Essa frase talvez não faria sentido em outro contexto, certo? Pois ele está querendo chamar a atenção do John. Assim como esse último balãozinho não faria sentido em determinado contexto, se não percebêssemos que ele está mostrando para o John como é que tira um cochilo, sem pensar em tirar um cochilo, certo? Tranquilo? Então vamos prosseguir.
Lembrando aí o que é frase. O que é mesmo frase? Repete aí para mim. Vamos ver. Frase é a reunião de palavras que forma sentido completo e estabelece a comunicação. Ou seja, se eu digo uma palavra, por exemplo, não. Um não solto assim, sem um contexto, sem você me dizer nada, sem você me perguntar nada, não vai fazer um sentido completo. Agora, se me pergunta, você foi à farmácia? E eu respondo, não. Aí sim, dentro desse contexto, o não, como frase, trará um sentido completo, certo? Prosseguindo, as frases elas podem expressar um juízo, indicar uma ação, pode indicar também estado, pode indicar fenômenos da natureza, pode transmitir um apelo ou também ordem e exteriorizar emoções. Travou, professora? Mas vamos continuando. Olha só, como que são as estruturas da frase? Como formamos frase? Professora, você disse que uma palavra só basta, dependendo do contexto, né? Vejam bem, existem alguns tipos de frases cuja entoação é mais ou menos previsível de acordo com o sentido que transmitem. Olha esse exemplo. Essa frase nossa, você sabe qual o horário de funcionamento da loja? Veja bem, quando você começa a ler ou quando você ouve alguém começando uma frase como essa, você já vai saber que se trata de uma dúvida, de uma pergunta, não é mesmo? Você sabe qual o horário de funcionamento da loja? Então, dependendo da pontuação, dependendo da entoação ou entonação que se fala, ou que começa a escrita e determina aí com a pontuação, nós sabemos já o que a frase quer expressar, não é mesmo? Continuando, falando ainda sobre a estruturação das frases. A frase é a reunião de palavras que formam sentido completo e estabelece comunicação. Isso já falamos, está repetindo. Mas, olha o nosso mas, em um contexto normativo, são exigidas características normativas. Quer dizer, então, que enquanto eu estou em um contexto normativo que precisa da norma padrão da língua portuguesa, tanto na escrita quanto na fala, eu preciso de uma construção normativa. Quando me pergunta, você foi à farmácia hoje? Eu digo apenas não. Num contexto normativo, isso vai exigir, né? Não, eu não fui, eu posso dizer o porquê, né? O motivo pelo qual eu não fui, fazer uma construção melhorada da frase, entendeu? Olha só. E também o contexto normativo tem a ver, as características normativas também tem a ver com a pontuação. Olha a diferença dessas duas frases. Isso será um problema pessoal. Agora olha com uma vírgula. Isso será um problema pessoal. Aqui a nossa vírgula está marcando aí um vocativo, que é com quem eu estou falando. Já na frase, a primeira frase desse exemplo, eu estou indicando, declarando que poderá ser um problema pessoal de alguém que esteja passando por alguma coisa, né? Isso será um problema pessoal. Eu estou
tentando adivinhar que pode ser um problema pessoal. Agora, quando eu digo com uma plateia, ou com os meus alunos, ou dentro de sala de aula, com a minha equipe de trabalho, isso será um problema pessoal, eu tenho a vírgula marcando aí um vocativo. Então, percebem que na construção, na escrita, eu preciso me atentar ao que eu quero expressar. E a pontuação nos auxilia nisso, certo? Então, prosseguindo, eu te convido para a leitura de um trechinho da obra de Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Vamos lá? Então, vejam bem. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam 2 manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem 3 léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. Então, nós sabemos... É um spoiler? Nós sabemos que essa obra trata aí de uma família andando aí em um lugar muito seco, procurando por uma sombra e que estão exaustos. Na construção desse trechinho, nós vimos que tem umas frases que são maiores, que tem até mais de um verbo na mesma frase, certo? Outras um pouco mais curtas. E o que vamos ver agora é sobre isso, sobre quando é uma frase, quando é uma oração ou quando é um período. Vamos ver. Sabemos que frase é todo enunciado linguístico de sentido completo, certo? A frase, relembrando, pode ser nominal, ou pode ser verbal, ou pode ser verbal e nominal ao mesmo tempo. Agora, e a oração? Vejam bem, é o enunciado que se organiza em torno de um verbo. E o período, o que se trata? O período é a frase organizada em oração ou orações. Vamos ver como fica isso? Olha só, essa primeira frase. Silêncio. O que temos aqui? Nós temos uma frase com uma única palavra que já traz aí um sentido completo. Não temos aí um verbo, certo? A não ser que eu tivesse aí, faça silêncio, aí eu teria sim um verbo. Agora, olha essa outra estrutura. A turma estava em silêncio. Qual é o verbo nessa frase que estamos analisando? Estava, certo? Então, nós temos aqui uma oração, porque é aquilo que temos em volta de um verbo. Agora, veja essa outra. A turma estava em silêncio enquanto assistia à peça. Veja bem, onde temos verbos nesta frase? A turma estava em silêncio. Estava. Um verbo que indica estado. E enquanto assistia à peça. Olha, então quer dizer que eu tenho mais de uma oração nessa frase? Sim, veja bem, a turma estava em silêncio, aqui eu tenho uma oração, enquanto assistia à peça. Aqui eu tenho outra oração marcada aí pelo verbo e o que está em volta do verbo. Ou quer dizer, então, que eu tenho aqui um período. Sim, o período pode ter uma ou mais orações. Então, nós temos uma frase, nós temos uma oração e nós temos também um período que é marcado por mais de uma oração. Mas pode ser marcado também por apenas uma oração. Tá tranquilo até aqui, né? Então,
Continuando aí na estruturação das frases, nós temos aqui que a frase na língua portuguesa é geralmente estruturada a partir de dois termos essenciais. E os termos essenciais das orações são o sujeito e o predicado. Vamos ver quem são esses aí na nossa frase. Veja o exemplo. Estou pensando em tirar um cochilo, que é a frase do John, lá na tirinha que nós lemos. Lembram? Estou pensando em tirar um cochilo. Estou pensando, nós temos aqui uma locução verbal, que são verbos juntos, dois verbos juntos. Nós temos um verbo principal e um verbo auxiliar. Estou pensando, como eu vou encontrar o sujeito dessa frase? Aqui no verbo auxiliar, a flexão dele está em quê? Em primeira pessoa. Então, o nosso sujeito aqui é o eu. E o nosso sujeito está oculto, não é mesmo? Eu estou pensando em tirar um cochilo. Ou, estou pensando em tirar um cochilo. Então, o nosso sujeito, eu, está oculto nessa frase, certo? O sujeito é o termo da oração sobre o qual anuncia algo e que concorda com o verbo em número e pessoa. Lembram que o nosso sujeito estava oculto? Quem era o sujeito? Eu. Mas o nosso verbo estava flexionado em número e pessoa, que é a primeira pessoa do singular. Pessoa nós falamos primeira, segunda ou terceira pessoa, e número falamos aí em singular ou plural. Então, como era? Eu era a primeira pessoa do singular, certo? Vamos ao nosso exemplo. Marília pediu permissão às autoridades. Bom, como eu vou identificar o sujeito dessa frase? Nós sabemos que o sujeito é o termo da oração sobre o qual se anuncia algo. Sobre o que eu estou anunciando algo? Sobre a Marília, certo? Então, nós temos nessa frase o nosso sujeito. E o predicado é o elemento da oração que declara algo sobre o sujeito. Olha aí, o nosso mesmo exemplo. Marília pediu permissão às autoridades. Bom, se eu já percebi que nessa oração eu tenho aí a Marília como sujeito, certo? Então, o nosso sujeito é a Marília. E o que eu estou declarando sobre o sujeito? Que pediu permissão às autoridades. Então, pediu permissão às autoridades é o nosso predicado, certo? Então, os elementos, os termos essenciais da oração que geralmente encontramos em frases da língua portuguesa é o sujeito e o predicado, certo? Então, mas pode acontecer em uma construção eu ter uma oração sem um sujeito. Como assim, professora? Sim, oração sem sujeito são aquelas com verbos impessoais. Como são os verbos impessoais? Ó, havia muita gente elogiando. O verbo haver aqui, nessa frase, funciona como um verbo impessoal. Olha outro exemplo. Haverá aula na quinta-feira? Mais uma vez, não temos aqui um sujeito nessa oração. E agora, choveu a tarde toda. Lembrando que chover é um verbo que expressa fenômeno da natureza. Então, é um verbo impessoal. Então, temos uma oração sem sujeito. E revisando a aula de hoje, o que vimos no conteúdo da nossa aula, vimos aí que a frase é a reunião de palavras que formam sentido completo e estabelece a comunicação.
Vimos que elas podem expressar um juízo, podem indicar uma ação, pode indicar estado ou fenômenos da natureza, pode transmitir um apelo ou uma ordem e pode também exteriorizar emoções. Dessa vez eu não travei, tá vendo? Vimos aí as estruturas das frases, vimos frase, oração e período, vimos que a oração se trata daquele elemento da frase onde o que está em volta de um verbo, e o período é quando juntam uma ou mais orações. E vimos também o sujeito e o predicado, que são os termos essenciais das orações. E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero vocês na próxima aula. Até lá!